Oi gente, tudo bem? Então, queria dizer pra vocês que eu também já fui o adolescente roqueiro que queria ter uma banda, viajar o mundo todo e fazer muito sucesso. Mas hoje eu me contento só em viajar um pouquinho mesmo, não precisa nem ser pra muito longe, pode ser até pra Capão. Mas antes da banda acabar, eu lembro que a gente tinha muito problema de desorganização. A gente tinha que criar a letra, compor, fazer instrumental, pensar nas redes sociais da banda, estudar música, planejar ensaio, comprar equipamento. Tinha discordância de ideia entre os membros da banda e a gente não conseguia discutir o que era mais importante fazer e o que era menos importante. Mais tarde, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber esse mesmo tipo de desorganização na minha vida profissional. Então, de uns anos pra cá, eu comecei a me viciar, no bom sentido, em ferramentas, técnicas e dicas de produtividade. E hoje eu consigo perceber nos meus colegas de trabalho quais são os principais problemas de organização. E eles são 4, basicamente. Primeiro é saber o que a gente tem que fazer naquele dia, naquele momento. Segundo é definir o que é mais importante ser feito. Terceiro, definir o que é mais urgente. E são 2 coisas diferentes. E quarto é definir o que a gente pode deixar para fazer depois. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês um pouco do que eu aprendi sobre organização de tarefas e produtividade. Bom, eu começo o meu dia fazendo uma boa e simples lista de tarefas. Escrevo tudo que eu tenho que fazer e não me preocupo em organizar, eu coloco bem desorganizado mesmo. Não agrupo por data, por importância, por categoria, por nada. Porque a intenção é só escrever tópicos numa folha de papel. No fim, tu vai ter uma lista rascunhada com tudo que tu tem que fazer naquele dia. Uma lista de tarefa ela é boa por vários motivos. Primeiro, ela mostra o que falta ser feito, ela mostra o que está sendo feito, e se a gente pega o hábito de riscar o que a gente já concluiu, ela passa aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação boa. Outro ponto interessante é que se a gente escreve tudo o que a gente tem que fazer antes de começar, a gente tem aquela visão geral do nosso dia. O problema de uma lista de tarefas é quando ela fica grande demais e a gente não consegue decidir o que faz primeiro e o que faz depois. E aí que entra na jogada a priorização de tarefas. Para priorização, eu recomendo o uso de uma ferramenta que é bem conhecida, que é a matriz de Eisenhower, ou matriz de priorização. Essa matriz ela usa 2 critérios para priorizar que tarefas a gente faz primeiro e que tarefas a gente faz depois. Esses 2 critérios são a importância e a urgência. O que é uma tarefa importante? É uma tarefa que leva a gente na direção direta dos objetivos centrais que a gente quer atingir. E uma tarefa urgente é uma tarefa que tem que ser feita naquele momento e a gente não pode esperar para fazer ela depois, senão ela perde o sentido dela. Cada tarefa é classificada como importante ou não importante e também como urgente e não urgente. E a gente coloca ela nessa matriz, que é a matriz de Eisenhower. Ela gera 4 quadrantes, certo? O quadrante 1 são as tarefas importantes e urgentes. E aqui ficam as tarefas que é geralmente as primeiras que a gente faz no dia, que é a tarefa de apagar incêndio mesmo, tem que ser feito naquele momento. O quadrante 2, ele é o quadrante-chave da matriz, eu vou falar melhor dele daqui a pouco. O quadrante 3 são tarefas não importantes e urgentes. Então a gente tem que fazer o quanto antes, porque elas são urgentes, mas mesmo assim, se a gente não fizer, não vão agregar muito, porque são não importantes. E o quadrante 4 são tarefas nem importantes, nem urgentes. Essas daqui a gente só faz se sobra tempo mesmo. Geralmente não sobra e a gente não faz. O que eu percebi é que depois de passar muito tempo fazendo as tarefas do quadrante 1 e 2, que são tarefas importantes e muito pesadas, a gente dá uma relaxada, dá uma descansada no dia a dia fazendo uma bobagemzinha do quadrante 4. Então a primeira linha da matriz, tarefas importantes, quadrantes 1 e 2, são as tarefas que tem que ser o foco total do nosso dia a dia. E as tarefas não importantes, da linha de baixo, quadrantes 3 e 4, cargos de liderança em empresa costumam delegar essas tarefas para outras pessoas. Se a gente não pode fazer isso, então elas simplesmente ficam para depois. Por que quadrante 2 é o quadrante mais importante? No quadrante 2 ficam as tarefas que elas são importantes, mas ao mesmo tempo não urgentes. Ou seja, grandes projetos e busca de grandes conquistas. Por exemplo, hoje eu trabalho no setor de marketing de uma empresa. 2 exemplos de projetos do quadrante 2 é lançar uma nova marca e também ranquear o site da empresa bem nos mecanismos de busca. São 2 coisas muito importantes, mas que a gente não precisa começar hoje. Um exemplo na vida pessoal é ter uma vida saudável ou comprar a casa própria. Se pensar nesses 4 exemplos, são coisas muito importantes pra gente, mas ao mesmo tempo, se a gente começa a fazer eles hoje, amanhã ou semana que vem, não faz grande diferença. E em função disso, eles são não importantes. O grande X da questão é não deixar as tarefas do quadrante 1 tomar todo o tempo do teu dia a dia, fazê-las o quanto antes e usar a maior parte do teu tempo para se concentrar no quadrante 2, que são os projetos que realmente vão te levar para frente. Bom, eu comecei a usar a matriz de Eisenhower no meu dia a dia, eu percebi uma boa melhora, ela ajuda a priorizar mesmo, mas ela tem muitos problemas ainda. Por exemplo,
É muito fácil a gente saber a ordem que a gente trabalha. Primeiro a gente faz as tarefas do quadrante 1, depois 2, 3 e 4. Só que às vezes pode ficar uma dúvida de em qual quadrante colocar uma tarefa. Isso acontece porque a categorização ela é muito binária. Ou a tarefa é importante ou não é importante. Ou é urgente ou não é urgente. Isso pode gerar alguns problemas. O primeiro problema, que nem eu falei, é categorizar uma tarefa da forma errada. Colocá-la num quadrante, quando na verdade ela deveria pertencer a outro quadrante. E o segundo problema é que mesmo que a gente categorize as tarefas de forma certa, um quadrante ele pode ficar muito maior do que o resto. E ali dentro a gente teria que repriorizar, porque ali dentro tem tantas tarefas que a gente nem sabe por onde começar. Então, pensando em corrigir esses dois erros, eu criei um modelo que eu estou usando no meu dia a dia hoje, que ele é basicamente o seguinte. Tem duas mudanças. A primeira é parar de pensar nas tarefas de uma forma binária. Em vez de pensar no que é importante e do que não é importante, a gente pensa em uma escala, da mais importante para a menos importante. A urgência também para de ser uma categorização binária, de é urgente e não é urgente, e eu criei grupos de datas para colocar essas tarefas. Assim a gente permanece com aquela visão de o que é urgente, mas ao mesmo tempo não gera dúvida de onde classificar ela. E o meu modelo ele fica mais ou menos assim. Em vez de as tarefas serem classificadas como urgente ou não urgente, a gente coloca ela nesses grupos de data, hoje, amanhã, 7 dias, 30 dias, depois, ou tarefa sem data. E a importância, em vez de ser binária, tarefas importantes e não importantes, eu criei 3 níveis de acordo com as cores. As tarefas mais importantes ficam na cor vermelha, as tarefas de importância média ficam na cor amarela e as tarefas de importância baixa na cor azul. E aí, dependendo da necessidade, dá para usar menos ou mais cores. Com essa forma que eu estou usando no meu dia a dia hoje, eu continuo tendo noção de quais tarefas são importantes e não importantes, e também continuo com a noção de o que é urgente e não urgente, mas sem aqueles problemas que eu falei da matriz de Eisenhower. Mas, como eu sei que todo mundo adora uma ferramenta, um aplicativo, alguma coisa assim, eu trouxe algumas dicas também de aplicativos que eu já usei para me organizar. O primeiro deles, então, é o Google Tarefas. Ele é um aplicativo bem simples. Todos os aplicativos que estão aqui dá para acessar pelo celular ou pelo computador. O Google Tarefas ele é bem simples, bem básico, ele ajuda bastante, mas ele é simples demais, assim, eu acho que tem recursos de um aplicativo de produtividade que deveria ter nele que não tem, então eu não me adaptei nele muito bem. O segundo, o Microsoft To Do, eu estava usando ele até pouco tempo, porém existia um outro aplicativo que era bem famoso também no mercado que a Microsoft comprou e acabou matando e incorporou os recursos dele no Microsoft To Do, mas ele ainda assim eu não acho que ele seja tão bom, né? Foi quando ela comprou que o Microsoft To Do ganhou uma visibilidade maior, antes ele não era tão conhecido. E hoje em dia eu estou usando o terceiro vermelhinho ali, que é o Todoist. Para mim ele é o melhor por enquanto. Ele tem um plano pago, mas o plano gratuito dele já ajuda em bastante coisa. Tudo que eu expliquei aqui de priorização, de urgência de tarefas, eu consigo aplicar dentro dele e ele vem me ajudando bastante. Por último, o que eu queria dizer é o seguinte, eu gosto de usar essas ferramentas, me organizar, priorizar, colocar datas, só que só deixa mais complexo o planejamento do teu dia a dia se for preciso, se tu tiver muitas tarefas. Eu digo isso porque se tu tiver 2 tarefas para fazer no teu dia, só 2, não tem por que tu criar uma matriz de priorização, né? Tu pega uma caneta, escreve as tarefas e pronto, tu já está organizado. Então só prioriza, só cria essa coisa toda se realmente for necessário, certo? Boa organização!